Aqui você falou também de mobilidade elétrica, né? Que é um assunto que está diretamente associado com a descarbonização. Nós estamos vivendo aí um boom de carros elétricos, né? Patinetes elétricas, bicicletas elétricas, tudo elétrico, né? Eu particularmente, eu tenho ficado pessoalmente incomodado com as patinetes e com as bicicletas, porque eles não respeitam... Quantidade de acidente é eles não respeitam nenhuma lei de trânsito, entra na contramão, atravessa a rua igual malucos. Eu acho que... Não usa capacete. Não usa capacete, são crianças de 14, 15 anos, adolescentes, aí, completamente irresponsáveis. Então, acho que já teve caso de idosos sendo atropelados, uma inclusive veio a falecer recentemente lá no calçadão de Camburi. Então... Mas vamos lá, vamos discutir o que interessa aqui. Existe aí no mercado pessoas dizendo, né? Aquele CEO da Jack Motors, por exemplo, é um deles, dizendo que o mercado elétrico ele é muito pequeno, que ele já atingiu a participação dele de 2,5%, 3% no mercado automobilístico, e que o futuro não é tão, vamos dizer assim, auspicioso, né? Porque ele diz o seguinte, que hoje a gente ainda não tem carros com mais de 6 anos, que o custo de um carro elétrico usado vai ser, praticamente o cara vai ter que pagar para você ficar com o carro dele, porque não vai ter mercado para isso. Como é que... Explica pra gente aí qual que é a vantagem de você ter um carro elétrico dentro de um cenário onde o mercado te diz que você vai perder dinheiro nesse negócio. É muito interessante isso. Até porque a experiência com carro elétrico não é a primeira, né? A gente já teve outras experiências. Sim, nós estamos aqui na quarta, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte, nenhuma tecnologia dessa vem com todas as respostas prontas. Em hipótese alguma. Quando chegou esse tipo de celular aqui, ele chegou e as respostas foram todas construídas ao longo do tempo. Nenhuma tecnologia chega com tudo pronto. À medida que essa tecnologia vai se instalando, é que a gente vai vendo que ela vai buscando respostas. Hoje, no carro elétrico, tem muita crítica e tem coisas que precisam mesmo ser criticadas. Essa questão da bateria é uma, né? Dado o tempo da bateria, o que fazer com ela depois? Dado o tempo da bateria, qual o valor dela em relação ao carro? Né? Então varia aí 30%, 35%, 40% para repor uma bateria em relação ao carro. Agora, a questão toda é o seguinte, todas essas respostas elas vão sendo agregadas no tempo. O que não dá para descartar é que, em termos de descarbonização, é uma vantagem enorme, principalmente para o Brasil, que ao recarregar um carro usa energia renovável. Em outros países, isso é mais complicado. O balanço energético, o balanço de carbono, não é tão favorável. Por quê? Porque abastece o carro com energia vindo de termoelétrica a óleo. Isso complica. Mas como na maioria das vezes a gente abastece aqui um carro elétrico, né? Abastece um carro elétrico com energia vindo de de hidroelétrica, o balanço de carbono é favorável para o Brasil. Agora, nós vamos ter que conviver por um tempo com perguntas que ainda não têm respostas. Mas à medida que vai ganhando densidade, essas questões vão se sobrepondo e vão trazendo. Então, é sim para olhar com otimismo para o carro. Essa questão de mobilidade elétrica, nos Estados Unidos, por exemplo, lá a Tesla, que foi a empresa que realmente veio nessa quarta onda, né, quando a Tesla começou a fabricar os carros elétricos, não existia nenhuma fábrica que estava fabricando carro elétrico, ela veio trazer Ela foi a precursora. Precursora, exatamente. Ela teve a preocupação de montar uma rede de carregadores em todo o território americano. E aqui no Brasil não. Ou seja, se você compra um carro elétrico aqui no Brasil, você vai abastecer esse carro elétrico dentro de casa e aquele carro elétrico vai ser o seu segundo carro, né? Porque para viagens realmente é um desafio. E a BYD, inclusive, está agora apostando em redes de carregadores. Ela está começando agora um projeto de carregadores super possantes de até 1 megawatt, né? Para carregamento rápido, que são investimentos enormes.
não só da estrutura ali, mas você tem que ter energia E para a poder... rede não atende, né? Se você for pensar que vai colocar carregadores de 1 megawatt espalhados pelo país todo para atender uma frota de carros elétricos... É um investimento enorme ali. Não, fora o investimento. Hoje a gente não tem capacidade de potência para poder atender essa demanda. Então, essa questão da rede e da infra de carregamento é uma questão complexa que a gente precisa discutir e criar mecanismos para que ela possa aparecer no Brasil. Hoje ela não existe, como vocês colocaram. Mas olha só, tem um outro lado, que é o lado de quem vende essa energia. Se a gente olhar para o consumo energético normal, durante o dia, né, a gente tem um alto consumo de energia. E aí, quando vai dando 10 horas da noite, 11 horas da noite, o que vai acontecendo com o consumo de energia geral? Depois das 10 horas da noite, ele vai a zero. Então, nessa hora, as redes normais, né, de distribuição de energia ficam praticamente ociosas, porque tem energia ali e o consumo diminuiu. Nesse momento é que as empresas de energia precisam criar incentivos, né, para que elas vendam energia esse horário. E aí o carro elétrico, no fundo, o carro elétrico é uma resposta para as empresas que fornecem energia para passar a vender energia quando está todo mundo sem consumir. As televisões estão desligadas, né? Os chuveiros já pararam, né? As lâmpadas estão desligadas e aí aparece um outro consumo que é importante para essas empresas que fornecem, que vendem energia, que é o consumo para abastecimento do carro. Então, há uma disposição de empresas de distribuidoras de energia a também, inclusive, em alguns pontos, e com algum tipo de incentivo, instalar os carregadores. Por quê? Porque ela passa a vender, ela passa a ter um público consumidor que ela não tinha antes. Então, nós temos que juntar política pública, esforço do governo e interesse dessas empresas fornecedoras de energia para criar essa rede.